Relatores das Nações Unidas manifestaram preocupação com a possível mudança na lei de agrotóxicos aqui no Brasil. E esse é o tema de hoje da coluna Elixir da Nutrição com Andréa Pincelli. Tudo bem, Andréa? Tudo jóia. Andréa, realmente é motivo para preocupação, né? Sim. Esse projeto de lei, ainda a ser aprovado, traz, né, novos pesticidas, já antes não mais utilizados no Brasil, e que já são conhecidos pelos efeitos nocivos ao organismo, né? Então, esses efeitos eles são diversos, desde uma intoxicação, né, até riscos realmente de câncer, enfim. E, de fato, a maior preocupação que envolve é porque, anteriormente a esse projeto de lei, existia a necessidade de aprovação de 3 órgãos para ser aprovado o uso de agrotóxicos, enfim, que era o IBAMA, a Anvisa e o Ministério da Agricultura. E com esse projeto de lei, isso vai ficar centralizado apenas com o Ministério da Agricultura. E a gente entende que, dessa forma, a área da saúde, né, ela vai ser, realmente não vai mais participar, né, desse envolvimento, dessas decisões, enfim, o que preocupa ainda mais. Basicamente, a proposta é flexibilizar, ou seja, fazer com que o acesso a esses produtos, a propaganda, fique mais fácil. Sim. E em conjunto com esse projeto de lei, existe ainda uma outra proposta de parar de ser vendido nos supermercados os alimentos orgânicos, que são os alimentos que não fazem uso do agrotóxico. Então, isso é uma coisa que gerou bastante, eu diria que comoção até na sociedade, né? Porque a gente, de alguma forma, vai ser alicerçado, né? A nossa decisão ali de escolha, porque nem todas as pessoas vão ter condições de ir a feiras livres, etc., porque é onde vai ficar restrito a venda dos orgânicos. Então, isso, de fato, faz com que a gente entenda que teve um retrocesso muito grande, né? A gente está indo na contramão da maior parte dos países desenvolvidos. Pois é, e os números são absurdos. Eu tenho um dado aqui do Ministério da Saúde, só para a gente reforçar aqui o que a gente está conversando, né? Que o Brasil registrou, em 2017, 5.501 casos de intoxicação. Isso é quase o dobro do registrado 10 anos antes. Ou seja, o uso indiscriminado, de fato, de agrotóxicos tem provocado aí impactos importantes, né, à saúde das pessoas. Sim, até porque, se a gente fizer uma análise bastante simples, a quantidade que é permitida para uso versus a quantidade que é usada é muito maior. Pois é. Então, a conta ela não fecha. Então, a gente sabe que o fato da pessoa ter o poder de uso, ela muitas das vezes usa numa quantidade acima da permitida. E é isso que causa o maior número de intoxicações. Pois é. Hoje em dia, tem estudos já mostrando o impacto disso para bebês, que mulheres que amamentam os bebês, foi encontrado doses extremamente altas no leite materno do agrotóxico. Então, a gente já sabe que isso passa, né, para o bebê também através do leite materno. Pois é, um outro dado aqui, olha, super alarmante. Eu, de fato, não sabia, desconhecia. 150 pessoas morreram no Brasil ano passado como resultado de envenenamento. Ou seja, é um número significativo, né, diante de uma situação que poderia ser controlada, né, que pode ser controlada, na verdade. A verdade é que existe ainda um interesse, né, nesse desenvolvimento econômico, né, em grande escala, porque a gente entende que produtores locais, por exemplo, eles conseguem ter um produto que não necessariamente orgânico, que é até interessante a gente reforçar esse termo que chama agroecológico, que é um produto que não necessariamente tem a selo do orgânico, ou seja, tem alguma certificação de fato que não usa pesticida, até porque esse selo é um selo, no Brasil ele é privado, né? Ou seja, existem várias empresas que certificam, existe um processo, obviamente, para isso acontecer, mas um dos principais fatores é que o solo que a pessoa produz, ela não poderia ter recebido agrotóxico 5 anos antes, né, dessa produção. Então, quando a gente fala do agroecológico, é muito interessante, porque a gente vê que as pessoas dão conta de produzir um pequeno produtor, né, sem grandes problemas. Porque o agrotóxico, por que existe? Né? Ele vem para deixar aquele alimento que poderia ter chance de crescer micro-organismos, né,
que são nocivos também. Então, ele vai controlar, vamos dizer assim, essa produtividade. E o que a gente percebe, né? Existe hoje uma pesquisa mostrando, né, dentre os alimentos mais usuais, os ranking, a gente fala que são os ranqueados aí, né, os piores em termos de agrotóxicos. Antigamente a gente só conhecia o tomate. Lembra? Pois é, lembro. O tomate, o morango, ficaram famosos, verdade. Né? E essa lista hoje contempla como, em primeiro lugar, o pimentão. Nossa, olha só. E acho que pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe. As pessoas ficam muito... O que mais que tem? Vamos lá. Pimentão, alface. Alface, salvo engano, é o terceiro quarto da lista. Olha. Laranja, abacaxi. O que acontece? Frutas de casca dura, que a gente fala casca mais grossa, tem menos chance de penetrar esse agrotóxico para dentro. Quando a gente fala, por que se fala tanto do morango, de fato, tomate? Porque a gente come, né? O tomate a gente come a casca, então a gente tem essa concentração muito maior na casca. E até entendendo, né, essas questões, muitas pessoas acham que lavar com uma bucha, né, uma escovinha lá, já vai eliminar livre. O agrotóxico. Pôr no vinagre, né, vai ajudar também. Então, é bem interessante a gente também falar sobre isso. Pois é, o bicarbonato, por exemplo, é algo que as pessoas têm comentado bastante, que ajuda a retirar o agrotóxico do alimento. É verdade? Pois esse fomento em cima do bicarbonato, que hoje a gente fala, né? Assim, a gente ouve as pessoas também usando para tudo, enfim, eu tenho até um pouco de receio disso, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Foi feita uma pesquisa numa universidade americana, e essa pesquisa ela foi feita com maçã, exclusivamente. Então a gente precisa entender de fato, né? Porque talvez isso não se reproduza para outros alimentos, então não tenha o mesmo resultado. E eles fizeram uma comparação usando o bicarbonato, o cloro e a água pura, né? E nessa pesquisa, o bicarbonato, de fato, conseguiu reduzir de forma significativa, em torno de 80%, o agrotóxico encontrado na maçã. Só que foram 2 tipos de pesticidas só analisados. Então, também, a gente usa, às vezes, mais de 6 tipos em uma produtividade só. Então, é claro que reduzir um pouco já é muito bom, mas a gente entender que isso vá se multiplicar para tudo, talvez não seja o caso. Tá? Mas nessa pesquisa, o que foi identificado? Que 1 colher de sopa, em média, de bicarbonato de sódio para 1 litro de água, 1 litro e meio de água, por 15 minutos, foi suficiente. Então, não são 10 minutos, não são 12. Isso é bem importante também, porque às vezes em casa a gente acaba não seguindo a risca e, de fato, não vai repetir o que foi encontrado. Então, tem que ser esses 15 minutos. E uma outra coisa importante é que o bicarbonato não mata os micro-organismos, que, de fato, a gente precisa fazer a higiene no cloro ainda, para que a gente faça a sanitização dos legumes, das verduras. Então, seriam 2 processos, né? O primeiro processo seria de deixar imerso, então, no bicarbonato e, após esses 15 minutos, retirar e deixar imerso no cloro, tá? Para poder... Hoje tem produtos no mercado que são indicados, a diluição, enfim, mas em casa a gente pode usar, inclusive, o cloro ativo, né? A água sanitária, enfim, 1 colher de sopa para 1 litro de água por 15 minutos também. E aí não precisa ser mais e não pode ser menos, né? E aí a gente conseguiria sanitizar, tá? Pois é, né, Andréia? Infelizmente, a gente tem que fazer todo esse processo para garantir que a gente vá ingerir alguma coisa saudável, que não vai fazer mal para a nossa saúde, né? E o interessante, eu acho que seria a gente buscar um outro caminho, né? Reduzir o uso de agrotóxico, que é possível, como a gente comentou aqui, né? E, na verdade, eu acho importante a população se envolver. Esse projeto de lei, a gente hoje tem algumas formas da gente conseguir se envolver também. Lógico. Né? Então, tem algumas petições que estão sendo feitas, né? A pessoa pode se envolver e assinar. A gente pode deixar o link depois para as pessoas que quiserem, bacana. Que é bem bacana. Enfim, e quem puder, obviamente, usar um produto agroecológico ou até mesmo, né, um orgânico, e principalmente esses alimentos que são ranqueados, é o que eu mais indico de ser feito. Bacana, muito legal. A gente se encontra semana que vem? Se Deus quiser. Combinado, então. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.